Oi, gente, estamos aqui de novo para falar sobre temperamentos. Tivemos muitas perguntas, muitas pessoas querendo saber qual é o seu temperamento. Então hoje nós estamos de volta para dar mais detalhe para você reconhecer qual é o seu temperamento. Eu sou a Mônica Freitas. Eu, a Mônica Canedo. E eu sou a Mônica Santos. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar mensagem pra gente, que a gente vai estar respondendo e tirando as suas dúvidas. Então vamos lá conhecer melhor mais dois temperamentos. Hoje o temperamento que nós vamos estar abordando é o colérico e o fleumático. E pra gente iniciar, eu vou estar falando do colérico. Vocês conhecem alguém assim que seja colérico na Bíblia, um personagem assim que chama bastante atenção na Bíblia? O colérico é um temperamento bem forte, né? E fala de colérico, a gente lembra logo de Paulo, né? Paulo, aquele homem forte que defende com todas as forças aquilo que ele acredita, mesmo estando errado. Mas como ele acreditava que ele deveria, vamos defender, né, o judaísmo, então ele sai matando todo mundo, né, que era contra. Então, quem é o colérico? É aquela pessoa forte, decidida. Se ela tem um objetivo, ela vai em frente, nada detém ela. Se ela tiver que passar, ela vai igual um trator mesmo, ela passa e ela alcança o seu objetivo. Eu escutei até uma mensagem que falava, né, que o colérico, ele move o mundo, porque os coléricos, eles movimentam as coisas. Eles fazem as coisas acontecer. Esse é o colérico. Agora vamos lá, a gente já falando ao longo do tempo, mas vamos pro fleumático. Fala aí, Mônica, um pouquinho desse fleumático. Então, na Bíblia, quem a gente pode ver como fleumático, né? Uma das características do fleumático, a gente sabe que o fleumático é, além da tranquilidade, ele também é muito indeciso, muito medroso. E uma das pessoas que nós temos, né, que a gente pode dizer assim, Abraão. Né? Aí tu pode se perguntar, nossa, mas Abraão, o que ele tinha de errado? Mas a gente vai ver na história dele os momentos que ele teve, né? Um deles foi da questão do medo, né? Quando eles chegam naquele determinado lugar que ele acaba mentindo por medo. Ele estava com medo naquela hora e ele mente. É verdade. E, gente, outra coisa do colérico é porque muitas vezes nós, com os nossos temperamentos, a gente não consegue avaliar, entender o que o nosso comportamento às vezes afeta ao redor, né, das pessoas. E às vezes a gente tem alguns tipos de comportamento, não só do colérico, mas dos outros também, mas que a gente está botando no colérico, a forma, né, como a gente lidar com as pessoas, como a gente fala, por ser uma pessoa que ela é muito expansiva, uma pessoa muito determinada, uma pessoa que ela quer chegar no seu objetivo, às vezes a pessoa ela não consegue avaliar muito as suas atitudes. Até mesmo no relacionamento de Paulo, lá com Barnabé, houve um episódio até entre eles mesmos, você lembra disso? Que foi de João Marcos, que Paulo, acho que ele perdeu um pouco de paciência lá com João Marcos, de repente por conta do seu entusiasmo, ele queria que tudo saísse ali na linha, do forma ele queria, e quando João Marcos deu lá, meio que rateou lá em alguma situação, Paulo falou, desistiu, e uma coisa que o colérico não aceita é desistência. Se ele começar um projeto, ele vai até o fim, custe o que custar, se ele tiver que mover o mundo, céu e terra, ele vai fazer com que aquele projeto aconteça. E é interessante você ter tocado nesses dois temperamentos, né? Porque o Barnabé, ele é fleumático. Isso, verdade. Né? E o Paulo e fleumático, é colérico. Então, no embate, o que aconteceu? Os dois se dividiram, né? Os dois eram companheiros de viagem e os dois se dividiram. Por quê? Barnabé acolheu, né? Como sempre o fleumático acolhe o mais pobre, né? Tipo assim, o mais necessitado. Ele foi lá e acolheu João Marcos. Porque Paulo não aceitava mais João Marcos na equipe. Porque ele tinha desistido. Ele tinha parado no meio do caminho, ele tinha deixado eles na mão, eles contavam com ele, né? E ele não aceitou. Então, se dividem. Então, gente, mesmo sendo crentes, acreditamos em Deus, mas os nossos temperamentos, eles ditam muito a nossa relação ministerial, a nossa relação um com o outro. Por que hoje nós estamos aqui falando de temperamento? Porque você conhecendo quem você é e conhecendo o outro, você vai
tomar decisões mais acertadas. Né? Você não vai, porque a nossa intenção de falar de temperamento é o temperamento transformado pelo Espírito. Então, tipo, o colérico, ele passa igual um trator por cima de qualquer um quando ele tem uma meta, um objetivo, ele vai chegar lá. Mas quando ele é transformado pelo Espírito, ele vai pensar assim: eu preciso chegar lá, mas eu não posso usar as pessoas. Eu preciso de aliados, eu não tenho que usá-los, né? Eles têm que estar predispostos a fazer o que eu preciso. E isso é interessante, que mostra esse temperamento transformado, porque à medida que ele é transformado, ele não usa as pessoas. As pessoas passam a ajudá-lo a chegar naquilo que ele quer fazer. Quando não é transformado, a atitude é diferente. Ele vai usando as pessoas. E coitado de um fleumático na mão de um colérico. Porque ele vai ser usado muito mesmo. Então isso é que é interessante, essa questão da transformação pelo Espírito. Porque aí aquilo que ele tem, que era um ponto negativo, passa a ser usado de uma forma positiva. Porque ele não usa, ele passa a entender que aquelas pessoas, elas vão contribuir, elas vão agregar para aquele propósito final que ele precisa realizar. E ele vai respeitar a decisão do outro, ao invés de não querer. Porque, gente, não tem coisa mais linda do que um colérico transformado. Eu nunca vi um colérico chateado por ser colérico. Todo colérico adora ser colérico, né? E porque o colérico é aquele temperamento que vai para cima. Agora, quando o colérico, ele não é transformado pelo Espírito, o que ele faz? Ele magoa as pessoas. Né? Ele não se importa com o sentimento do outro. Paulo estava preocupado com o sentimento de João Marcos? Naquele momento, não. Né? Ele estava preocupado que ele deixou a missão, que ele deixou ele de namoro e acabou. Corta a cabeça dele. E você já vê Barnabé já vindo já de uma outra forma. Aí já entra um lado diplomático do fleumático. Assim, quando ele dispensou João Marcos, né, de repente ali ele estava usando toda a sua cólera ali, seu instinto, porque esse aqui não serve mais para andar comigo tem que andar assim, assim. E em Barnabé teve uma outra postura, porque ele brigou por João Marcos, né? Ele falou, então ele foi embora e eles acabaram... Isso é uma característica do fleumático, né? De conseguir, costumam até dizer assim, o fleumático ele costuma tirar água da pedra, porque ninguém tá vendo, mas ele consegue olhar e ver o lado bom de uma situação. Sempre tá vendo o lado mesmo bom quando das não pessoas. tem. Até Barnabé com Paulo foi também assim, né? Quando ele tava lá, os discípulos não queriam aceitar ele, Barnabé foi lá, não, gente, vamos dar uma chance, né? Tá aqui. Mas quem era Paulo? Então, depois que ele foi transformado, aí a gente vê que Paulo, o temperamento dele não deixou de ser melancólico por tudo que ele passou. Eu acho que realmente, quando Deus ele quer fazer uma obra, ele sabe exatamente como nós somos, e para toda situação tem um temperamento. Seria legal, né, se a gente conseguisse avaliar e falar, caraca, essa pessoa que cabe direitinho aqui nesse ministério, porque é uma paciência, é uma calma, tem uma boa paciência para ensinar. Agora, esse daqui não, esse aqui eu preciso que avance, então aqui tem que ter um colérico, porque ele vai, entendeu, canalizado aquela situação ali, ele vai conseguir chegar no objetivo, né, que de repente se quer chegar. Por isso a importância de nós nos conhecermos. Sim. E sabermos os nossos limites, as nossas qualidades, aquilo que a gente precisa melhorar, porque vai, de acordo com o que você vai se conhecendo, aquilo já vai aflorando. A tua área do ensino, ou aquele que é um líder, né? Já tem a liderança, então aquilo vai dando continuidade, às vezes sem fazer força, mas à medida que o Espírito Santo você vai usando, e isso é muito bom você se conhecer, porque você acaba não entrando em lugares que você realmente não vai ter o que dar ali, porque não é para você. E às vezes a gente vê pessoas perdidas indo para determinados lugares ou fazendo determinadas coisas até na própria igreja ou no ambiente de trabalho, mas que não é a área dele, porque não é para ele. Aí você vai ver pessoas insatisfeitas, pessoas tristes, até na área de trabalho mesmo, porque não se descobre, não se conhece. E quando você se conhece, nossa, é uma realização, você faz aquilo, às vezes coisas simples, mas é um prazer de fazer, porque aquilo é você.
Então, mas que colérico, o que você aponta aí? Então, vamos falar das qualidades? Sim, isso não tem que ser defeito não, a gente gente, fala é muito verdade. dos defeitos. Ia falar isso. Então, o colérico, ele é energético, né? Ele bota energia em tudo que ele vai fazer. Ele é independente, ele não fica dependendo de ninguém, ele vai lá, ele resolve. Ele é otimista, né? Olha sempre o lado bom da coisa, prático, eficiente. Você dá uma tarefa pro colérico, ele vai fazer. Você sabe que ele vai arrumar a melhor forma de fazer aquilo. Ele é decidido, ele é audacioso, né? E ele vai sempre buscar a forma. De repente você fala assim, mas não vai. Então, vamos lá. Né? Sempre dizem que os maiores empreendedores, chefes de grandes empresas, assim, geralmente são um colérico, porque ele movimenta e faz a coisa acontecer. Todo mundo tá com medo de ir lá falar com o chefe, ele vai lá, queremos isso, assim, desse jeito, e ele vai lá e resolve a situação, né? Enquanto o fleumático tá com medo, se achar não, ele falou, não, já tenho, vou atrás do sim, né? Então esse é o senhor colérico, aquela pessoa otimista, que vai. Agora, o lado ruim. Qual é o lado ruim do colérico? Quer falar ou eu falo? Pode falar. Ele é sarcástico, né? Iracundo. É aquela pessoa que, de repente, se ele é o chefe, né? Você vai ter medo de falar. Só vive de cara feia. Não é porque ele é uma pessoa ruim, mas, né, ele está concentrado no objetivo dele. Se alguém bater de frente, ele vai ser sarcástico, né? Sabe por que ele é sarcástico? Porque ele sabe o que ele quer. Então, qualquer pessoa que pense ou fale o contrário... E se contrariar, aí mesmo que bota mais força, quer botar combustível no colérico e dizer que ele não vai conseguir. Exatamente. Ele vai conseguir. Às vezes ele já pode até perceber que aquilo que ele está fazendo, alguma coisa, talvez nem não vai surtir nem aquele efeito mais que ele desejaria, mas ele vai até o final porque ele quer provar que ele vai fazer. Então ele não desiste, né? Exatamente. Ele é prepotente, ele é impaciente, não tem paciência com as pessoas, corta logo a cabeça, é o próximo, né? Sem paciência nenhuma. Ele é vaidoso, ele gosta de fazer e que todos vejam, elogiem, né, o que ele fez. Ele é autossuficiente, não vai, né? Ninguém vai parar ele. Ele consegue sozinho. Eu vou lá e falo. É tipo aquele, não vai fazer, você quer ver como é que faz? Quer que eu te mostre? Isso aí, né? Desse jeito. É dessa forma. E insensível, não está preocupado com o sentimento do outro, ele quer a coisa pronta. E também é audacioso. Esse audacioso é uma coisa bem ruim, né? Por causa, vamos falar também manipulador. Ele vai manipular as pessoas para fazer o que ele quer. Então, assim, os pontos negativos do colérico são muito ruins. Mas os pontos positivos são muito bons. Uma pessoa que canaliza todos esses pontos, né, realmente ali na unção do Espírito Santo, é uma pessoa que, assim, você olha admirável, né? Porque o que ele consegue realmente é admirável. E assim, às vezes você fala assim, eu sou colérico numa parte e não sou no outro. Porque a gente sabe que tem uma mistura, né? Os temperamentos, ninguém é só um temperamento. É lógico que tem um temperamento que ele predomina mais. E quando o temperamento colérico predomina na pessoa, ela vai reconhecer essas características. Quando não é, quando ela tem uma partição de colérico e outro temperamento, também pode vir os defeitos ou as qualidades. Então acaba se confundindo. Mas eu sou colérico, mas eu não faço isso. Eu sou colérico, mas eu não sou assim, né? Por quê? Porque você já tem atributos de um outro temperamento. Ou também por seu temperamento ser controlado e ser dirigido pelo Espírito. Então você não se comporta mais como um colérico ali, genuíno. Raiz. Raiz. Não, o seu temperamento ele foi transformado. Então agora você canaliza toda aquela sua cólera, né, para coisa boa. Você vai ser ousado, você vai ser insistente, você vai realmente conseguir o seu objetivo, mas não agora passando por cima de ninguém. Você vai começar a agregar pessoas e você vai conseguir chegar, mesmo que de repente você tenha que abrir mão de algumas coisas.
Porque eu sempre falo que o mais difícil do colérico e do melancólico, a gente não está falando, mas como é o meu temperamento eu vou colocar, é a gente achar que ninguém faz igual a gente. Não é verdade? Ninguém vai atingir a perfeição que eu atingo. Eu quero uma coisa, se eu quero isso daqui, eu sei que eu vou conseguir botar aqui, mas eu não sei, se eu delegar para alguém, alguém vai colocar. Então o colérico, ele chama muito para si a responsabilidade, ele quer sempre estar, ele dá a função, mas ele quer supervisionar. Ele quer ficar ali supervisionando em cima, e se de repente não está saindo, porque ninguém é igual a ninguém, né? De repente ele bota ali um fleumático para fazer, ele vai demorar. Ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele, e o colérico não tem paciência. Então ele vai lá, então deixa isso aqui que eu vou fazer. É mais ou menos assim também. Aí ele acaba puxando tudo pra ele, né? Acaba não delegando, não, porque ele acha que ninguém vai fazer como ele faz. Mas a questão também, gente, às vezes tem comportamentos nossos que é aprendido, né? Tem coisas assim, eu como fleumática não sou dessa forma, mas eu aprendi, porque quando uma pessoa tem uma mãe muito, vamos colocar assim, a mãe ela não aceita o filho, se o filho falar, não quero, ela vai lá e deixa. Permissiva, né? Permissiva. Então aquele filho vai se tornar procrastinador. Né? Mas às vezes dentro do temperamento dele não tem aquela característica, mas por causa que ele aprendeu a falar. Você está falando que o ambiente, né, a família, o ambiente influencia. Então, eu estava até ouvindo um relato esses dias aí que ela falou isso. A pessoa falou que ela demorou para descobrir o temperamento dela, porque ela convivia com tanta gente colérica, que ela achava que ela era colérica, porque ela agia igual a mãe, agia igual a irmã, agia igual o irmão. Só que depois que ela foi morar sozinha, que ela acalmou, ela descobriu que ela não tinha nada daquilo, né? Aquilo calmou e ela descobriu que ela era outro temperamento. Acho que ela até é melancólica, fleumática, não lembro. Mas não era colérica. Ela, gente, se não for o pessoal me empurrando, me motivando, eu não saía do lugar. Realmente, eu não sou aquilo. Ela deve ser fleumática mesmo, porque acabou de um ambiente que me fazia ser aquilo, né? Eu falava alto, eu brigava, porque eu tinha que defender o meu território ali naquela casa. Mas depois que eu saí, eu vi que eu não era nada daquilo. Então, tem comportamentos aprendidos, né? Mas o nosso temperamento, aquilo que nós somos de verdade, ele sai naturalmente. Né? Aquilo que você faz que não te incomoda, mesmo sendo errado, né? É aquilo que você é. Mas quando você tem que forçar a barra para poder fazer alguma coisa, não, eu vou lá, eu vou brigar, mas aquilo, né, tá doendo para fazer aquilo. É porque, na verdade, aquilo não é você. Então, quando você for analisar seu temperamento, você precisa entender que tem algumas coisas que você faz que não é do teu temperamento. Mas é porque você aprendeu, analisa a família, o jeito que vocês são, todo mundo age da mesma forma. Por quê? Aquilo foi aprendido e não é o teu temperamento. Entendi. Então, agora a gente, né, falamos do colérico, vamos falar um pouquinho do fleumático, né? Entender um pouco o fleumático, né? Quais as suas qualidades e... Vamos falar das qualidades? Vamos falar primeiro das qualidades, né? Que é melhor. Assustar, né? Para não assustar muito. O fleumático é uma pessoa tão boa de se lidar. Mas ele tem defeitos. Mas vai falar. Vamos falar das qualidades. Por exemplo, o fleumático é um bom amigo, é um bom ouvinte, né? Porque ele tem aquela questão de sempre ver a vida pelo lado bom. Então, mesmo que a pessoa chegue desmoronado ali para contar as coisas para ele sempre vai falar, não, mas... Né, ele vai ter sempre uma palavra para dizer para a pessoa que não vai ficar daquele jeito. Né? Vai olhar o lado bom. O bom. E garanto que quem conversar com o fleumático vai sair dali um pouco mais motivado, mais esperançoso. Então, o fleumático, ele é um bom amigo. Ele é um bom diplomata, né? Se tiver um atrito, uma briga, alguma coisa, ele nunca vai pender para lado nenhum. Ele vai sempre tentar trazer um equilíbrio para aquilo dali, né? Ele vai sempre tentar apaziguar, acalmar, porque briga e discussões não é questão do fleumático. Ele foge disso, né? Quando tem alguns temperamentos que correm para briga, né? Para discussão, ele já não. Ele faz tudo para não entrar numa briga, numa discussão. Ele é muito sereno, muito tranquilo com as coisas, né?
Esse é o lado bom. Tem outras qualidades, mas vamos ver. Ele é cumpridor. Tipo Exatamente. assim, se você dá ele vai fazer. No tempo dele, do jeito dele, mas ele vai chegar até lá. Ele vai concluir, mas... Ele é eficiente, tudo que ele faz bem, né? Ele faz com excelência. Prático, é também um líder, que ele consegue influenciar as pessoas, quando você falou um diplomata. É, porque ele acaba se dando bem com todo mundo. Então, tipo assim, ele, né, acaba sendo um bom líder, porque as pessoas acabam... É uma pessoa flexível, né? Ele consegue se comportar de acordo com o ambiente, ele se adapta muito bem, né? E ele é bem-humorado, né? Tanto, gente, que tem um monte de, como é que fala, desses humoristas, são todos fleumáticos, né? Porque o fleumático tá quietinho, olhando cada um como é que ele se comporta, depois ele vai lá e reproduz aquilo tranquilamente. Né? Então essas são as qualidades, tem muitas outras, né? E defeito. Vamos lá, Mônica. Assim, vou falar porque, né, sou fleumática e um dos, assim, eu acho muito gritante é essa indecisão que ele tem. Ele é muito difícil de tomar decisão. Ele sempre fica protelando muito, pensa muito, pesa os prós e os contras, e avaliando tudo, ele demora demais para decidir. Às vezes tem que vir alguém e dar uma empurradinha nele para ele ir, né? Ele gosta que o outro tome decisão por ele. Exatamente. Parece assim, pra gente, como é que se fala? Um fleumático é como se fosse um carro, né? Quando ele tem que tomar decisão, o carro tá lá, não pega de jeito nenhum, né? Parece que tem que vir alguém empurrar aquele carro pra ele dar aquela arrancada. É igual o fleumático, né? Pega no tranco. Isso aí, a palavra certa foi essa. Ele não quer tomar decisões porque, na verdade, ele tem medo. Exatamente. Né? O medo é o pior defeito do fleumático, eu acho, né? Ele é muito medroso. Somos muito medrosos. Contemplativo, vai ficar um tempão ali olhando pro nada, né? Sem problema nenhum. Desconfiado, também pretencioso, né? Que às vezes ele é o cara, tá ali, não sai do lugar, mas tá se sentindo, mas se acha, né? Introvertido, né? Tá sempre... É difícil conhecer um fleumático. Você pode conviver a vida toda sem saber o que ele está pensando, né? Porque ele não vai expor o pensamento dele. Ele vai sempre jogar dentro da situação, né? O que tá todo mundo gritando, ele ri. Vai gritar também. Ele tá lá, ele se adapta bem ao que tá acontecendo. Aí ele se adapta bem e tem um lado ruim disso. Porque ele acaba sendo levado por aquilo que está acontecendo. E às vezes nem sempre o que está acontecendo é bom. E aí ele quer. E é o que ele quer. Então, assim, ele acaba vivendo aquilo que a gente até comentou da outra vez, né, no outro vídeo, que ele acaba vivendo muito à margem das outras pessoas. Porque ele é desse. Ele se adapta ao que está acontecendo, ele vai levando, ele vai vivendo, mas nem sempre é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele quer, mas para não ter trabalho e nem ter conflitos, que é uma coisa que ele evita muito. Eu posso falar com propriedade que eu tenho fleumáticos, né, assim, próximos. Então é uma coisa que evita muito, conflitos. Se tiver que dizer, não quer, mas se disser que um sim, vai parar a chatice, é sim, tá bom, vamos lá. Fala assim só para resolver a situação. Só para resolver a situação. Só para o assunto encerrar, só para aquilo... Realmente, eu sempre vejo o lado bom das coisas, isso é verdade. Você tá com uma situação ali, a pessoa sempre vai jogar pro lado bom. Mas às vezes mas a pessoa, para não evitar... Ele acha lá um pontinho. Não, vamos se apegar nisso aqui, a gente resolve. É assim... Só que aí o fleumático, aí eu posso também falar a respeito, é uma pessoa assim que às vezes consegue tirar as pessoas do sério. Ele é muito calmo, né? Como se falou. Por essa passividade toda mas dele. Essa passividade, às vezes, ele consegue tirar as pessoas do sério. Porque irrita o colérico e o melancólico irrita. Porque você vê a passividade da pessoa, aquela calma, né? Aqui devagar, quase parando. E você tem que, como ela falou, tem que empurrar para a pessoa aí. É lógico
lógico, gente, como a pastora Mônica até falou, tem temperamentos que eles vão sendo transformados. E não é que a pessoa é fleumática que ela tem tudo disso, né? Você, nossa, então fulano é todo aquilo. Não. A pessoa ao longo do tempo ela conseguiu trabalhar o seu temperamento e hoje ela age de outra forma. Mas se ela deixar o temperamento predominante dela, no caso do fleumático, ela sai no lugar. Porque é uma pessoa preguiçosa, ele gosta de ficar em casa, na sua quietude. Vamos esclarecer essa preguiça. Colocar um filme. Eu fico logo preocupada quando fala que o fleumático é preguiçoso. Não é uma preguiça de fazer as coisas. Ele gosta de fazer as coisas no tempo dele, ele vai fazer. Na hora dele, faz bem feito, tá? Ele arruma coisas para fazer, mas ele fica muito tempo naquilo ali. Se ele pega, faz isso aqui para mim, ele vai fazer, mas ele faz tão perfeito que uma coisa que se leva 10 minutos para fazer, o fleumático vai levar 1 hora para fazer. Entendeu? Então, essa é uma parte que irrita. E em termos de preguiça, é porque ele gosta mesmo de ficar lá na sua quietude, vendo seus filmes, suas séries. Se você chamar ele pra sair, ele tiver uma opção, ou sai, vai num shopping, ou vai poder ficar em casa assistindo uma Netflix, com certeza ele vai optar por ficar em casa assistindo uma Netflix. Se for dois fleumáticos casados. Eu acho que nem casa. Será que eu acho que nem casa. Não casa não, né? Não casa. Vai ter que vai ter um colérico mais acentuado. Porque senão é um movimento, gente. Como que vai? Não casa, eu acho que não casa. Porque se casa dois fleumáticos, não acontece nada. Eles nunca vão sair, eles nunca. Não vão ficar em casa? Vamos. Vamos, tranquilo. Não vai ter nada. E pra tomar uma decisão, quando tiver que decidir alguma coisa? Joga pra cima do outro. E não vai decidir nada. Ninguém decide. Não tem como, não. Definitivamente, dois fleumáticos. A gente tem um personagem da Bíblia que é fleumático. Quem era? Diz aí. Abraão, a gente falou no começo, né? Não, Abraão, que era aquele que não, né? Gente, mas aí a gente pensando assim, Deus, como eu falei no começo, ele escolhe a pessoa. Tu imagina um colérico esperar 100 anos pra ter um filho. Pra ter um filho. Não esperaria. Eu acho que eu esperava, não. Um melancólico. Vai sofrer, né? Até o resto, em 100 anos ele ia sofrer. Mas Abraão foi o que, Mônica? Ele foi paciente, ele ficou ali, né? Esperou o tempo certo. É lógico que o temperamento dele meio que atrasou ali o negócio, porque ele foi na de Sara, né? É a parte ruim do fleumático. Ele consegue ser influenciável. Né? A Sara quis que ele não quis mais esperar, né? Quis dar um jeitinho, né, pra promessa se cumprir. E ele mesmo não querendo, porque a Bíblia mostra claro que ele não queria, mas ele cede e vai lá e tem Ismael, né? E muitas coisas da vida de Abraão foi exatamente isso. Ele foi lá no Egito, aí ele teve medo de novo, né? Deixou a mulher dele ser tomada 2 vezes, né, por causa da mentira. Mas a mentira dele foi por causa do medo. Né? O medo fez ele fazer dessa forma. Na questão de Ló também, né? Deus mandou não, se aparte, mas ele foi lá. Coitadinho. E você vê a consequência. Quanto tempo Deus ficou sem falar com ele, né? Enquanto ele não fez exatamente, se posicionou e fez exatamente aquilo que Deus já tinha pedido lá atrás para ele, né, não deu sequência. Por quê? Porque ele fez diferente, porque ele não conseguiu deixar o sobrinho lá. Porque se Deus só vai fazer uma promessa, né, depois que você cumprir a primeira, se ele te dá uma ordem, você cumpre, ele cumpre a promessa. Não vai te dar uma outra promessa sem você ter cumprido o que ele te pediu, né, para a promessa anterior. Então, atrasou um pouquinho ali, mas deu tudo certo na vida de Abraão. Sempre dá certo. Porque, na verdade, o fleumático, ele tem isso. Às vezes ele protela muito, demora muito, mas quando ele faz, né? Quando ele decide, ele decide. O fleumático, ele tem essa questão mesmo, ele é muito criador, né? Ele acredita até o final, ele acredita nas pessoas, ele acredita nas situações, né? E ele acredita até o final. E Abraão era aquele homem que ele creu em Deus, apesar de todos os erros dele no meio do caminho, porque a gente olha assim de fora a vida de Abraão, parece que ele não errou. Né? Parece que ele teve uma vida toda perfeita, ele acreditando. Mas quando a gente começa a ver os pormenores, a gente começa. Agora os erros de Paulo mostram. São mais gritantes. Mais gritantes. É onde você até, nós comentamos no vídeo anterior. Parece que alguns temperamentos não têm defeitos, mas não é isso. Todos eles têm.
e que trazem consequências, né? Para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter essa questão das mudanças. Só que é o que você falou, uns são gritantes, né? O outro, ele tem defeito também, só que é mais... Então, assim, não aparece tanto quanto os outros, mas todos eles têm seus defeitos e suas qualidades. É legal de ver a questão, assim, do equilíbrio, né? O temperamento que tem as qualidades muito bem vistas, também tem as muito mal vistas. Exatamente. Também bem evidente. Exatamente. O fleumático parece assim que os defeitos não são tanto, mas também as qualidades parece que não chama tanto atenção. Verdade. Né? Então, equilíbrio nos temperamentos. E o equilíbrio mesmo é quando a gente consegue pegar os nossos pontos negativos e convertê-los. Né? Como é que Abraão muda essa situação? Ele não ia ter medo. Ele ia enfrentar Faraó, ele ia enfrentar a situação, né? Mesmo sendo fleumático. Eu, como fleumática, eu posso, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu posso todas as coisas. Exatamente. E quando eu acredito nisso, eu tomo uma postura diferente. Né? E aí eu vou mudando. Deus falou para apartar. Por mais que, logo, né, meu irmão morreu, ele foi o filho que deixou, ele obedece. Né? Ele acredita em Deus, ele não fica pensando na dor do outro, mas se Deus mandou é porque Deus vai resolver a situação, vai cuidar, né, do meu sobrinho. Então ele precisa acreditar dessa forma. Então quando nós pegamos os nossos pontos negativos, entendemos ele e começamos a andar na direção do Espírito, a nossa vida tem um outro rumo. E isso é muito interessante, que vai chegar um momento, quando a gente faz o que você está falando, que você, depois você vai começar a olhar o seu temperamento, tu já vai começar a notar assim, eu não sou assim, eu não faço isso. Eu não faço mais assim. Eu já não sou mais desse jeito. Por quê? Já foi, e eu falei, brinquei até com Mônica, né, falei sobre isso agora mais cedo. Falei, já tem coisa que eu não me reconheço mais no meu temperamento. Mas por quê? Né? É exatamente o que você falou, porque vai sendo transformado, vai sendo tratado pelo Espírito, e você já vai reconhecendo essas mudanças. E é muito legal você olhar e ver que você já não faz, né? Já não é mais daquela forma, e que você foi melhorando. Aí para ver essa transformação tem que ter o reconhecimento, né? A gente reconhecer que a gente precisa mudar nessa parte, né? Essa parte não tá legal, então eu vou tentar porque não vai haver mudança enquanto você não olhar e ver que aquilo dali é ruim, que não é às vezes só ruim para você, mas às vezes, na grande maioria das vezes é ruim para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão sofrer por causa daquelas coisas ali que você ainda não mudou. Então, só vai haver mudança quando a gente reconhece, né? Eu acho que é a porta que abre para mudança. Quem não vê os seus erros não precisa mudar. Porque eu não vou mudar o que está certo. Exatamente. Né? Mas quando eu vejo que está errado, aí eu tenho a chance de mudar. Exatamente. Então, beleza? Falamos sobre os dois temperamentos. Isso. Se alguém tiver dúvida, botem nos comentários sobre colérico e fleumático. Foi o que a gente tratou hoje. Tá bom? E o próximo a gente vai falar do sanguíneo e do melancólico. Isso. Sanguíneo e melancólico. Próximo vídeo, quem não se encaixou no colérico e não se encaixou no fleumático, assista o próximo vídeo. Espera aí o próximo, a gente vem falando. Que Deus abençoe a vida de vocês e que cada um possa ter o seu temperamento transformado pelo Espírito. Isso aí, até o próximo vídeo.